Imaginem só um mundo dominado por uma força gigante, quase imparável. Uma entidade que controla recursos, dita as regras e molda a própria sociedade. O Estado. Mas, pensem bem, o que impede esse gigante de sair do controle e virar um monstro sem limites? Bom, nessa nossa análise de hoje, a gente vai desvendar um verdadeiro suspense burocrático. Um cenário onde as apostas são altíssimas e o equilíbrio de forças é o que dita as regras do jogo. A grande questão é como o Estado controla o seu próprio poder imenso. E a resposta, por incrível que pareça, não está na força bruta, mas sim em um código muito estrito. O processo administrativo é literalmente a ferramenta definitiva contra o caos. E no âmbito federal, esse campo de batalha é governado por um único roteiro implacável: a Lei nº 9.784 de 1999. É ela que funciona como o grande escudo entre a máquina pública e o cidadão. Mas olha só, a gente não está falando de mera papelada chata, tá? É muito mais que isso. O processo administrativo é uma jornada obrigatória, uma série concatenada e inquebrável de atos que caminham passo a passo rumo a um julgamento final. E o objetivo de tudo isso? Garantir decisões justas. É tipo um jogo de xadrez. Um único passo em falso, um errinho e o ato do Estado é totalmente dizimado, considerado nulo. Pular etapas simplesmente não é uma opção. Então vamos direto para a nossa primeira etapa. A parte 1, o código ancestral, ou melhor, o mapa dos princípios. Afinal, toda grande cruzada exige um mapa, certo? E todo esse poder gigante exige limites morais. Aqui a gente tem as regras de ouro, os princípios vitais. Oficialidade quer dizer que o Estado não fica esperando de braços cruzados. Ele age por conta própria. A verdade real é aquela busca incessante pelos fatos exatos, como eles realmente aconteceram, e não só o que está escrito no papel. Temos também a instrumentalidade das formas e o informalismo, ou seja, aquela burocracia inútil é jogada fora porque o que importa de verdade é a missão. E claro, a gratuidade. Defender os próprios direitos não tem preço, literalmente, não há cobrança de custas. E aí, no meio dessa jornada surge o nosso escudo mais poderoso, o contraditório e a ampla defesa. Isso está lá cravado na Constituição Federal de 88. É uma garantia intransponível. É o poder absoluto que o indivíduo tem de conhecer cada detalhe do que está rolando, exigir uma defesa técnica e, o mais importante, falar e ser ouvido antes do impacto de qualquer decisão. Violar essa regra acaba com o jogo na hora, é o fim imediato de todo o processo. Passando agora para a parte 2, os aventureiros e os guardiões. Afinal de contas, quem é que lidera essa missão? O processo, claro, é conduzido pelos agentes públicos. E existem leis muito rígidas sobre quem pode ou não agir. O poder em si é irrenunciável, mas o sistema permite duas manobras táticas de tirar o fôlego. De um lado, a delegação, que é quando a gente compartilha o fardo, passando parte do poder temporariamente, e o detalhe bacana é que não precisa nem ter hierarquia para isso. Do outro lado, o oposto, a avocação, um movimento super agressivo, onde o superior puxa o controle de volta para si, de forma excepcional, e aí sim exige uma hierarquia forte e muita justificativa. Um divide a força, o outro centraliza de volta no topo. Só que prestem bastante atenção. Existem limites absolutos para essa delegação. Tem tarefas tão cruciais que o titular não pode passar para frente de jeito nenhum. A edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e aquelas matérias de competência exclusiva formam uma barreira de proteção. Nessas horas, o guardião do processo tem que enfrentar o destino sozinho. E no meio do caminho temos bloqueios letais. O impedimento é uma barreira total. Se o agente tem interesse direto ou é parente até o 3º grau de alguém envolvido, a atuação dele é terminantemente proibida. Já a suspeição é aquele terreno mais nebuloso das emoções, amizade íntima ou inimizade notória. Nesse caso, a forte recomendação é o afastamento, para não contaminar o processo. Ignorar qualquer um desses alertas resulta em uma enxurrada de sanções implacáveis. E assim entramos na parte 3, as 3 grandes provações, que são a instauração, a instrução e a decisão. Superados os obstáculos iniciais, o palco está montado para a ação. Todo o processo tem que sobreviver a essas 3 fases épicas e não negociáveis. A primeira faísca é a instauração, o pontapé inicial que pode começar por ofício da própria máquina pública ou a pedido de alguém. Depois, a gente entra no campo minado da instrução, que é a caça pela verdade, onde provas e relatórios colidem no calor do momento. E o grande clímax é a decisão. É aqui que a autoridade máxima bate o martelo de forma definitiva e, muito importante, obrigatoriamente motivada, explicando todos os porquês.
E a tensão nessa fase é gigantesca porque o relógio é implacável. Os prazos correm soltos, feito uma contagem regressiva letal. Olha os números. São 3 dias de aviso mínimo para os atos de produção de prova. Depois, sobram 10 dias para o interessado jogar suas cartadas nas alegações finais. E a autoridade fica presa a um limite máximo de 30 dias para dar o veredito. É uma verdadeira corrida contra o tempo. E, durante toda essa corrida, vigora uma regra de ouro imbatível. O ônus da prova cabe a quem alega o fato. Falou, vai ter que provar. O peso disso é esmagador. E um detalhe crucial: qualquer prova que venha das sombras, conseguida de forma ilícita, é banida instantaneamente da arena. Mas, por outro lado, se a prova necessária já estiver descansando nos arquivos do Estado, o próprio sistema é forçado a trazê-la para a luz. Estamos chegando na nossa reta final, na parte 4, a sequência, focando nos recursos e na extinção. O martelo caiu, a decisão foi dada, mas a história quase nunca termina na primeira batalha. Se rolar uma derrota, começa a janela estreita e frenética dos recursos. São apenas 10 dias para montar o contra-ataque e apresentar o recurso. Aí o processo volta para a mesma autoridade que decidiu antes, dando 5 dias para ela reconsiderar a postura. Se a posição for mantida, a guerra escala. O processo sobe para as autoridades superiores, que terão 30 dias para dar a cartada final na esfera administrativa. Mas afinal, como esse processo chega ao fim definitivo? Pode ser por duas forças instintivas bem diferentes. A anulação é como um raio. Ela destrói um ato por causa de uma ilegalidade e apaga ele desde o nascimento. Mas atenção, esse poder decai em 5 anos para manter a segurança jurídica da galera. Já a revolação é puramente estratégica. O ato é totalmente legal, certinho, mas o mundo mudou e ele não é mais conveniente ou oportuno para o interesse público. Perdeu a utilidade? Ele é sumariamente aposentado. E quando toda essa poeira baixa, depois de prazos implacáveis e recursos frenéticos, fica a grande reflexão final. Será que o sistema sempre entrega a justiça perfeita? Ou o fato de o Estado ser, ao mesmo tempo, o juiz que decide e o adversário na disputa garante que o poder absoluto nunca mude de mãos? É um suspense da vida real e a resposta aguarda todos aqueles que ousam enfrentar essa arena burocrática. Essa foi a nossa análise de hoje, espero que tenha ficado tudo mais claro para todo mundo.